E aí, beleza? Rodrigo aqui. Esse é o primeiro vídeo de uma série de aulas que eu vou gravar, eu vou disponibilizar gratuitamente no YouTube. Eu quero falar um pouco sobre storytelling, sobre criatividade, né? Cada aula eu vou falar sobre um tema diferente, eu vou escolher um assunto onde eu vou aprofundar durante 30 minutos. Eu vou falar tudo que eu puder sobre aquilo durante 30 minutos. E o tema de hoje é personagem, tá bom? Primeira coisa que eu preciso te perguntar é o seguinte: você sabe para que serve o personagem? Toda história tem personagem, né? Tá, mas para que serve o personagem? Você tem ideia disso? O personagem ele serve para fazer a ponte entre a história e o espectador. Entre a história e quem está assistindo o filme, entre a história e quem está lendo o livro, tá? Ele é o elemento, a ferramenta que o escritor usa para criar a conexão emocional com o leitor, tá? Eu vou falar aqui em termos de escritor e leitor, porque eu sou escritor, então, e mesmo que você vá produzir um filme, antes da produção do filme tem um roteiro, né? Então tudo começa com a escrita. Então o personagem é o artifício que o escritor tem para criar a conexão emocional entre o leitor e a história, tá? É com o personagem que o leitor se identifica. É através do personagem que o leitor sente as sensações que o escritor quer passar para ele. É através do personagem que o leitor sente medo, que ele fica triste, que ele fica feliz, que ele dá uma gargalhada, que ele sente raiva, repulsa, pelo personagem que ele se apaixona. E o poder do personagem é tão grande, é tão intenso, que eu vi isso de perto. Um tempo atrás eu estava assistindo The Walking Dead com a minha mãe, né? Eu consegui a façanha de fazer minha mãe parar de ver novela para poder assistir uma série comigo, ao ponto de ela mesmo chegar: pô, e aí, a gente não vai assistir série hoje não? Eu falei: mãe, é novela? Não, vamos ver The Walking Dead. E minha mãe ficou apaixonada no Carl, né? O Carl é o filho do Rick, que é o protagonista. O Carl vai crescendo na série, né? Ele começa a série bem novinho, ele vai se desenvolvendo, aquele personagem passa por uma série de transformações, né? Ele vai amadurecendo dentro daquele universo ali apocalíptico. E minha mãe tinha uma admiração pelo Carl, assim, pela sabedoria que ele tinha, né? Pela idade dele, pelos horrores que ele teve que enfrentar, as dificuldades, né, que ele passou. E chega um momento da série, quem não assistiu me desculpe, mas já é bem antiga, né? Chega um momento da série que o Carl morre. Quando eu estava assistindo esse episódio com a minha mãe, eu já sabia, né, porque eu tinha visto o spoiler na internet, e eu falei: mãe, vai acontecer um negócio aí que você vai ficar em choque. Só falei assim para ela. Só que eu não imaginei como aquilo ia impactar a minha mãe. No momento em que o Carl morre na série, minha mãe começou a chorar de um jeito. Minha mãe botou a mão no rosto, parecia que tinha morrido um filho dela, parecia que tinha morrido um sobrinho dela, sabe? Eu de início achei que ela estava de sacanagem, que ela estava zoando comigo. Aí eu fiquei olhando para o sofá e falei: mãe, que isso? E ela chorou de soluçar com a morte do Carl. E ali eu vi que, cara, o personagem tem um poder de envolver a pessoa na história, tem o poder de levar o leitor para dentro da história, que só ele tem, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que definir aqui: para que serve o personagem? Para fazer a ponte, para trazer o leitor para dentro da sua história, para colocar ele no ambiente, para fazer ele sentir, para fazer ele pensar, para fazer ele entender como as coisas funcionam dentro do universo que você está criando, dentro da realidade que aquele personagem vive, tá? Dentro do ponto de vista que aquele personagem tem, tá? Às vezes o personagem é uma pessoa ruim, mas ele é tão bem construído que o espectador, o leitor, entende por que ele é daquele jeito. Pode sentir raiva, pode querer ver ele se dando mal, mas entende, não é à toa, né? Então, agora que a gente já sabe que o personagem serve para criar a ponte, né, para fazer o elo entre o leitor e a história,
eu vou falar um pouquinho sobre os dois principais tipos de personagem que a gente tem dentro de uma história. Esses são o protagonista e o antagonista. Tá? Ao longo dessas aulas que eu vou desenvolver aqui para você, você vai ver que toda história é sobre alguém. Tá? Toda história é sobre alguém que quer alguma coisa e precisa enfrentar uma série de obstáculos para conseguir o que ela quer ou o que ela precisa. E no final ela pode conseguir ou não, né? Então, quem é o protagonista? O protagonista é esse cara, é essa moça, é quem quer alguma coisa, é quem tem o principal objetivo da história, tá? Rodrigo, mas isso é história sobre um grupo, né? Isso é história, tem vários personagens importantes. Quem que é o protagonista? Você tem que analisar dentro desses personagens importantes quem que tem o arco principal, quem que tem o objetivo maior, sobre o que a história está falando. Vou dar um exemplo para você entender. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma história que tem um leque de personagens incríveis. A gente se apaixona por um personagem atrás do outro. Todo mundo ali é importante, todo mundo ali tem uma função essencial na narrativa. Então você olha lá na Sociedade do Anel, você tem o Frodo, o Sam, você tem o Legolas, você tem o Aragorn, você tem o Gimli. Quem que é o principal? Você tem o Gandalf. Quem que é o protagonista? Aí você tem que parar e se perguntar sobre o que é o Senhor dos Anéis. Qual é a história geral? Se você tivesse que resumir em uma frase a história do Senhor dos Anéis, qual é a linha, né? Qual é o objetivo? Eles precisam levar o anel até a Montanha da Perdição para destruir o Sauron, né? E quem que fica incumbido de levar o anel até a Montanha da Perdição para destruí-lo? O Frodo. Então, por mais que todo mundo ali seja importante, por mais que o Aragorn tenha um arco importantíssimo de ascensão, né, de se tornar rei, por mais que o Gandalf tenha um arco importantíssimo de queda e ascensão novamente, se tornando o Mago Branco, e por mais que eles sejam incríveis, por mais que o Legolas e o Gimli sejam mestres da guerra, sejam incríveis, a história principal, o arco principal é do Frodo, tá? A missão mais importante é a do Frodo. Ele é o responsável por levar um anel até a Montanha da Perdição para destruí-lo. Então é isso. O protagonista é aquele personagem central. Por mais que você tenha uma série de outros personagens de apoio que vão ajudar a contar essa história, é isso que eles vão fazer. Eles vão ajudar a contar essa história. Por mais que eles tenham tramas paralelas acontecendo enquanto o protagonista está seguindo o caminho dele, essas tramas paralelas dão suporte à história do protagonista, tá? Então, primeiro personagem aqui, o mais importante da nossa história, é o protagonista. Ele que tem o principal objetivo, ele é que vai enfrentar os maiores conflitos e ele é quem vai passar pela maior transformação da história. O outro é o antagonista, né? O antagonista é aquele que vai se opor ao protagonista. Ele não necessariamente é o vilão da história, tá? Ele é aquele que se opõe ao protagonista. Eu vou explicar. Você tem Karate Kid, tá? Você tem lá o Daniel LaRusso, você tem o Johnny Lawrence, né? O Johnny Lawrence é retratado ali como um vilão, tá? Mas no final do filme você vê que o verdadeiro vilão daquela história é o mestre dele, né? O Chris. Ele é o vilão da história, ele é o mal que está por trás ali. O Johnny era só um reflexo daquele vilão, né? E há quem diga hoje que o Johnny é o verdadeiro protagonista de Karate Kid. Não era, né? Porque ali o arco de transformação, quem tinha o maior objetivo, quem estava passando ali pela transformação de aprender Karatê, de ganhar autoconfiança, autocontrole e perder o medo, foi o Daniel. Então o Daniel é o protagonista. Mas tem quem veja pela perspectiva do Johnny, né? Tanto é que agora, um tempo atrás, ali saiu a série do Cobra Kai, onde o Johnny é o protagonista.
O Daniel está lá, mas agora o Johnny tem o maior objetivo. Ele tem o maior arco de transformação. Tá? Ele é o personagem que está se desconstruindo, que está aprendendo, que está buscando. O Daniel é um cara de sucesso, ele tem os objetivos dele lá, mas ele chega onde ele queria. O Johnny não, o Johnny está no fundo do poço. E ele começa a galgar, né? Ele começa a tentar se recuperar ali. Então, voltando ao exemplo que eu quero dar, Johnny e Daniel, o Johnny, ele é um antagonista, tá? Não entendo o Johnny como um vilão, ele é um antagonista. Por quê? Ele se opõe ao objetivo do Daniel. Qual é o objetivo do Daniel? Se enturmar na cidade onde ele está chegando, conquistar a menina que ele está afim, vencer, né, o torneio de karatê. O Johnny se opõe a tudo isso. O Johnny e os amigos se opõem ao Daniel tentando se enturmar, ele se opõe ao Daniel tentando conquistar a garota, ele se opõe ao Daniel tentando vencer o torneio. Então ele é o antagonista, ele vai contra o objetivo do herói. E ele tem, repare, ele tem os mesmos objetivos que o herói. Tá? Ele quer ficar com a mesma garota, ele quer vencer o mesmo torneio. Tá? Então ele quer as mesmas coisas que o Daniel, mas ele se opõe ao objetivo do Daniel, que é quem tem o arco de transformação ali em Karate Kid. Um outro exemplo que o Nano Fregonese, um professor de storytelling e escrita, dá muito, é sobre um casal que quer ficar junto, né? E por acaso ali a mãe do cara não gosta da menina, acha que a menina não serve para o cara, acha que ele merece coisa melhor. Ela tem ali os próprios planos para a vida dele e ela atrapalha esse relacionamento. Então, ela é uma vilã? Não necessariamente. Ela é má? Também não necessariamente. Toda mãe, espera-se, né, que ela quer o melhor para o filho dela. Então, se ela está indo contra a menina, porque ela realmente acredita que aquela menina não é boa o suficiente para o filho dela. Ah, então ela é uma vilã? Não, ela é a antagonista. Ela é quem está se opondo, tá, ao objetivo do casal. Rodrigo, mas quem do casal é o protagonista? Vai depender da história, vai depender de quem tem ali o maior arco de transformação. Tá? Pode ser o cara e a própria mãe dele vai ser a antagonista do objetivo dele, e pode ser a menina, que a sogra vai ser a antagonista do objetivo dela. Então é isso, você tem o protagonista, que é o personagem principal da sua história, é quem tem o maior arco de transformação, os maiores conflitos e o maior objetivo, e você tem o antagonista, que é o personagem que vai se opor, tá, ao protagonista. Futuramente eu pretendo fazer uma aula aprofundando um pouco mais essas duas figuras, tá? Agora a gente só está apresentando aqui, fazendo uma introdução, né? A gente já viu para que serve o personagem e a gente já viu quais são os dois principais personagens dentro de uma história, tá bom? Outro ponto que a gente tem que tratar aqui é o seguinte, esse ponto é muito importante. É essencial você entender que ninguém é ideal, tá? Para pensar aí em alguém que você conhece na sua vida, qualquer pessoa, mete a mão assim no seu repertório de pessoas aí, pega alguém, sabe? Pode ser seu pai, sua mãe, seu noivo, sua noiva, seu filho, sua filha, seu amigo, sua amiga, seu chefe, enfim, qualquer um. Agora, pensa nas características dessa pessoa. Pensa aí rapidinho em algumas características dessa pessoa. É possível que você tenha listado logo de cara algumas características positivas ou algumas características negativas, tá? Vai depender se você gosta ou não dessa pessoa que você pensou. Eu pensei na minha mãe. É provável que você pense ali nas principais qualidades da sua mãe. Afinal, é sua mãe, você ama sua mãe. Eu pensei no meu filho. É possível que você tenha ali listado aquilo no seu filho que você mais admira. Não, eu pensei num colega de trabalho lá que o cara é insuportável. Então é possível que você já tenha listado ali umas 5 características desse cara que você não gosta, tá?
naturalmente a gente acaba tendenciando para um lado ou para o outro. Agora, independente do que você pensou e de quais características você listou, né, positivas ou negativas, tenta pensar no contrário, tá? Se você pensou no seu colega de trabalho complicado, tenta pensar no que esse cara tem de bom. Não, não tem nada de bom, ele é chato pra porra. Tem de bom, tem alguma coisa, tá? Esse cara, ele é bom para a mãe dele, ele é bom para o filho dele, ele é bom para a esposa dele, ele pode ser um demônio dentro do trabalho, mas para alguém na vida dele, em algum momento, ele é bom, tá? Ele tem algum atributo positivo, tá? Hitler era vegetariano, tá bom? Hitler amava os bichinhos, ele protegia os bichinhos, e era um capeta, entendeu? A mesma coisa o contrário, ninguém é perfeito, tá? Ninguém é um bonzão, ninguém é um gostoso, tá bom? Você, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é perfeita. Eu falo que a minha mãe é incrível, né? Minha mãe é perfeita, mas não é. Ela tem os defeitos dela, ela tem as particulares dela que me irritam, que me incomodam, que tornam ela uma pessoa difícil em determinados momentos, por mais que eu ache ela incrível, tá? Então, o contrário também é verdade. Se você pensou aí no seu marido, o seu marido é top do top, pensa quais são as características negativas do seu marido. Tá? Se você pensou aí na Madre Teresa de Calcutá, se você já leu uma biografia da Madre Teresa de Calcutá, sei lá, tenta pensar em alguma, tenta ver nessa biografia aí o que tinha de negativo na Madre Teresa. Steve Jobs era um cara genial, foi um cara que construiu coisas incríveis, né? Fundou a Apple, fundou a Pixar, e você vai ver as histórias de Steve Jobs, você vê que ele é um cara extremamente difícil de lidar, tá? Então ele era um babaca, ele era um crápula, ele era um merda? Não, pô, olha o que o cara fez. O cara inspira muita gente, tá? Inclusive, se você for ler um livro que eu recomendo muito, que chama Criatividade S.A., escrito por Ed Catmull, que é o diretor, se eu não me engano ele é diretor ou presidente da Pixar, não sei, e dos estúdios Disney de animação. O Ed Catmull tem um momento lá que ele diz que o Steve Jobs é muito injustiçado em algumas biografias que ele viu dele, porque ele é sempre retratado como um crápula, né? E ele que teve o contato com o Steve Jobs, ele que conheceu, ele que fundou a Pixar junto ali com o Steve Jobs, sabe que não era bem assim. Ele era difícil sim em alguns momentos, mas ele não era aquele completo imbecil que às vezes os filmes e algumas biografias pintam, tá? Então, aonde eu quero chegar com isso tudo, tá? É importante você entender que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, tá bom? E agora a gente vai falar, pensando na figura, a gente falou de protagonista e antagonista, agora a gente vai pensar na figura de herói e vilão, tá? O seu herói, cara, ele tem que ter algum defeito, tá? Ele tem que ter algum defeito, ele tem que ter algum medo, ele tem que ter alguma frustração, ele tem que ter alguma fobia, algum trauma, alguma coisa, tá? Porque se ele não tiver, ninguém vai gostar dele. Sabe por quê? Lembra lá no início que eu falei para que serve o personagem? Lembra que eu falei que o personagem é a ponte entre o leitor e a história? Que é com ele que o leitor se conecta, que é através dele que o leitor sente aquele universo, é através dele que o leitor sente os conflitos, sente a transformação. Se o cara for perfeito, se o cara for imaculado, ninguém vai se identificar com ele, porque ninguém é perfeito. Tá? O pessoal fala, pô, esse cara tá, e aí? O cara fica chato, o cara fica maçante, fica pedante, você fala, pô, cara, nada aborrece esse maluco, sabe? O cara é um poço de sabedoria, assim, de calma, de serenidade, o cara, não, tá? Dumbledore tinha os defeitos dele. Dumbledore é um dos maiores bruxos do universo de Harry Potter. É um dos bruxos mais sábios, é um dos bruxos mais poderosos, tá? Tanto é que ele é mentor do protagonista, né?
E o Dumbledore tinha ali as particularidades dele, tinha o passado obscuro dele, tinha as falhas dele, ele falha, tá? Se você já assistiu os filmes, se você já leu Harry Potter, você vai ver que em diversos momentos o Dumbledore falha, ele erra, ele peca, tá? Mesmo sendo pica das galáxias. Mesma coisa o Gandalf. O Gandalf falha, tá? O Gandalf é o grande mago ali de Senhor dos Anéis, e ele falha. Ele peca, ele tem ali medos, ele tem medo, sabe? Ele tem anseios, frustrações. Ele não é perfeitão, tá? Então, é importante você entender que o seu protagonista, o seu herói, ou qualquer personagem que você esteja criando, não pode ser perfeito, porque senão ele vai ser raso, ele não vai ter profundidade, ele não vai ser crível, tá? Ele não vai ser crível, as pessoas não vão conseguir acreditar que aquele personagem existe. Você pode criar um ser humano comum e você pode criar um orc das montanhas. Se o ser humano comum for perfeitinho e o orc das montanhas for um personagem com camadas, com pontos positivos e negativos, as pessoas vão acreditar que o orc da montanha existe e o cara comum não existe. Tá? Então, é muito importante você entender isso. O contrário também é verdade. Tá? A gente falou aqui, imaginando a figura do herói, tá? Seu herói não pode ser perfeito. Já veio outro exemplo aqui na cabeça, pensa em Tony Stark. Tá? Tony Stark era um grande herói, tinha vários ideais, mas faz um monte de merda. O próprio Steve Rogers, tá? O Capitão América, o soldado perfeito, não, ele tem ali os pecados dele também. Tá bom? O cara não estava numa guerra, o cara era um soldado. Tá? Ele matava o exército inimigo, então ele não é perfeito, tá? Ele tem ali os medos, as dúvidas, tá? Os receios dele também. E o contrário também é verdade, tá? Você não pode pegar um vilão, botar aquele cara ali como sendo mal, porque sim, o cara é 100% mal. Mas eu quero criar uma história onde o vilão é a personificação do mal. Tá, o cara pode ser a personificação do mal, mas ele tem que ter os motivos dele. Tá? Ele tem que ter os motivos dele. Voltando em Senhor dos Anéis, qual vilão é mais interessante? O Sauron, que é o Senhor do Escuro. Tudo bem, ele é um demônio lá, né? Ele é uma criatura diabólica. Ou Saruman, que era um mago branco, que era bom e que não vê saída naquela guerra e acaba se aliando ao Sauron para poder sobreviver. Quem que é mais interessante? Com quem que você se identifica mais? Com uma criatura absoluta e super poderosa que é um olho de fogo olhando para tudo? Ou com o outro lá, o mago, que ficou assim, que não passava nem um átomo ensaboado, acabou virando casaca e se banjou pro lado do mal e no fim das contas deu ruim para ele. Percebe? Você tem que entender que um vilão tem uma razão de ser, tá? Ele pode ser mau, ele pode ser cruel, ele pode ser perverso, mas ele tem um porquê de ser assim. Salvo os psicopatas, tá? Que é uma condição mental, onde a pessoa não necessariamente teve uma infância traumática, enfrentou problemas e acabou chegando ali no ponto em que chegou, tá? Mas mesmo os caras assim, mesmo o Thanos era um genocida. O Thanos era um genocida, o cara matou metade do universo. Mas ele tinha ali um ideal por trás daquilo ali, tinha uma razão dele estar fazendo aquilo ali. Você não precisa concordar, tá? Mas você tem que ter alguma coisa por trás do que ele está fazendo. Eu também futuramente vou aprofundar a questão do vilão, tá? Aqui o mais importante é você entender que em todo mal há bondade, em todo bem há maldade, tá? Tudo é um equilíbrio, as pessoas são assim, tá? As pessoas são assim, então para você se identificar, para o leitor se identificar com o personagem tem que ser assim. Ainda usando Thanos de exemplo, se você já assistiu Vingadores Guerra Infinita, eu vou dar um spoiler agora, se você não assistiu, pula aí. Você vê a dor
do Thanos na hora que ele tem que matar a Gamora para conseguir a Joia da Alma. Tá? Ele é cruel, ele é mau, ele faz o que é preciso fazer para atingir o objetivo dele, só que ele sente dor, tá? Na hora que ele tem que matar a própria filha para conseguir o que ele quer. Então percebe que tem bondade ali? Porra, mas ele matou a filha. Tá, mas tem um sentimento ali. Tá? Tem um sentimento ali. Ele faz, mas ele faz assim, é doído. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para você poder criar os seus personagens. Então, quando você estiver criando lá, vou criar aqui o meu personagem é um policial super honesto, incorruptível. Tudo bem, o cara pode ter valores muito fortes, o cara é honesto, ele é incorruptível, só que esse cara tem que ter alguma coisa ali obscura, sei lá, ele tem problema com álcool, ou ele perdeu a linha ali com um cara que ele estava abordando e bateu no cara, ou ele é um maluco, um cara muito complicado, muito sistemático, difícil de lidar, entendeu? Ou então ele é um péssimo marido, tá? Um cara que não é presente, o cara faz um trabalho exemplar nas ruas, ele é um policial exemplar, mas dentro de casa ele é um babaca, ele não ajuda a esposa com nada, ele faz violência psicológica com a esposa, tá? Ou então ele é um pai ausente, entendeu? Mas eu não quero criar um cara que é um babaca, tudo bem, eu só estou dando exemplos, mas esse cara ele tem que ter algum aspecto negativo nele, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. O Papa Francisco deu um tapa na mão da mulher que agarrou o braço dele, foi instintivo, tá? Teve uma situação em que ele estava passando perto de um monte de pessoas, a mulher juntou no braço dele e ele deu uma porrada. Papa Francisco, velho, que na minha opinião é um dos maiores seres humanos, é um dos maiores seres humanos aí da atualidade. O cara é incrível e ele teve esse impulso, tá? Então todo mundo vai ter ali uma nuance, tá? Então é importante na hora que você estiver criando esse personagem, quando você perceber que você está listando ali só qualidade, só atributo positivo, você tem que entender, tá, mas e se esse cara estivesse numa situação assim, como é que ele reagiria? Tá? Se você tiver dificuldade de pensar qual é o aspecto negativo, tenta colocar esse cara em situações complicadas e pense em como ele naturalmente reagiria. Tá? A mesma coisa quando você estiver criando um personagem que é rabugento, que é chato, que é abusivo. Esse cara ele tem ali algum traço de bondade. Tá? Eu estou lendo um livro agora que chama Mr. Mercedes, do Stephen King, e o vilão de Mr. Mercedes, né, o Brad, ele é um psicopata, né? Só que o Brad teve uma infância assim complicada. O pai dele morreu, o irmão ficou doente, né? Teve paralisia cerebral, a mãe vivia reclamando que estava sem dinheiro, vivia reclamando de ter que cuidar do irmão, e a mãe se tornou alcoólatra, ou seja, ele enfrentou uma série de dificuldades na infância dele que moldaram ele da forma que ele era. Ele já tinha traços ali, né, de maldade, mas a vida dele potencializou isso. Ainda assim, o Brad cuidava da mãe, tá? Alcoólatra. O Brad limpava, né? Ele tinha uma higiene impecável. Ele era um cara extremamente organizado, ele era um cara extremamente metódico, inteligente, tá? Então, assim, ele era um psicopata, ele era um vilão, ele é mau, mas ele tinha ali os atributos positivos dele também. Se ele não tiver, ele acaba não sendo crível e você acaba não se identificando com ele, tá bom? Tá acabando o tempo aqui. Eu só vou deixar mais uma informação para você que é muito importante também, que é o seguinte: personagem é ação, tá? Voltando às características, não adianta nada você listar ali que o seu personagem é honesto, que ele é incorruptível, que ele é uma boa pessoa, que ele é solidário,
e na sua história você coloca seu personagem passando do lado de alguém que está pedindo ajuda e ele ignora, tá? Então é muito importante você entender que personagem é ação. Ele é o que ele fala, o que ele faz e como ele reage às situações em que você coloca ele, tá? Ele não é o que você diz que ele é. Então não adianta você fazer uma descrição do seu personagem falando que ele é de um jeito ou de outro e na prática ele acaba não sendo. Tá bom? Não adianta você escrever lá que o cara é corajoso e na prática ele foge do perigo. Ou ao contrário, você fala que o cara é medroso e chega na hora, ele enfrenta, sem mais nem menos, todos os tipos de conflito, ele enfrenta de peito aberto. Então assim, fica incoerente. Então é importante você entender que personagem é ação, ele é o que ele faz, tá? Ele é como, ele é a forma como ele reage as situações, tá bom? Recapitulando rapidinho só para a gente fechar, a gente viu que o personagem serve para fazer a ponte entre o leitor e a história, tá? Ele é o meio pelo qual o leitor se conecta com a história, sente a história, vivencia a história. A gente viu que os dois personagens mais importantes de uma história vão ser o protagonista e o antagonista, que não necessariamente são herói e vilão, tá? O protagonista pode ser um cara mau e o antagonista um cara bom. Vide Coringa, tá? O Coringa é o protagonista da história dele e ele é mau, tá? Então a gente viu ali que o protagonista, na verdade, é a figura central da história, quem tem o maior objetivo, o maior arco de transformação, enquanto o antagonista é aquele que se opõe aos objetivos do protagonista. Ele não é necessariamente mau, mas ele só tem um objetivo contrário ao daquele personagem central da história, tá? Outro ponto que a gente precisa recapitular aqui é que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, tá? Em tudo que é bom há um pouquinho de maldade e em tudo que é mal há um pouquinho de bondade, tá? Deve haver ali um aprofundamento, né, da criação do personagem, senão ele fica raso, senão ele não fica crível, tá? Senão as pessoas não se conectam com ele. E por último, que eu dei uma pincelada aqui, eu também pretendo aprofundar, é que personagem é ação. Ele não é o que você diz sobre ele, ele é o que ele faz, como ele reage e como ele vivencia, né, as experiências da sua história, tá bom? É isso. Se você gostou dessa aula, se você gostou dessa experiência aqui, dá aí o seu joinha, tá bom? Segue aí o canal, que o meu objetivo agora é gravar uma aula por semana, tá bom? Toda semana a gente vai falar um pouquinho sobre algum assunto voltado a storytelling e criatividade. Me segue também no Instagram, tá? Eu vou postar pílulas desse conteúdo lá no Instagram, eu produzo outros conteúdos lá também. Eu faço algumas resenhas sobre livros que eu estou lendo, estou sempre lá nos stories, conversando, propondo algumas ideias. Então vai ser muito legal se você puder me seguir lá também, ok? E deixa aí seu comentário, me dá o seu feedback, que para mim é muito importante, tá? Eu preciso saber se essa aula de alguma forma agregou para você, se isso de alguma forma ampliou a sua visão sobre o assunto, tá? E o que você gostaria de ver a mais, o que você gostaria que eu aprofundasse mais, tá bom? Para que eu possa produzir as próximas aulas. Deixa também aí a sua dúvida, se você ficou com alguma dentro desses temas, desses tópicos abordados, beleza? E compartilha, indica aí para um amigo que também é escritor, que também está querendo contar as próprias histórias e tem dificuldade na hora de definir e criar os personagens, tá bom? Muito obrigado, um beijo e até semana que vem.